Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, vai estar no telão? Não? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, dando suporte uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Podeis tomar vossos assentos, meus queridos. Como já foi falado, estamos num culto de ação de graças. E sendo um culto de ação de graças, é lógico entender que os irmãos, as irmãs, que a igreja, que a liderança, está oferecendo um culto a Deus, reconhecendo que esses 50 anos de trabalho, que esses 50 anos de ministério, foi feito não pela força humana, não pela capacidade humana, não pelo mérito e desempenho humano, não pela performance humana, mas sim pela graça de Deus. Amém? Essa igreja reconhece que toda a sua história, que todo o agir de Deus, desde a liderança e todos os departamentos, este templo, a reforma, o conforto onde os irmãos estão, isso é tudo fruto da graça e da misericórdia de Deus. Sendo assim, esta igreja conscientemente se coloca diante de Deus, oferecendo a Ele gratidão pelo que Ele fez durante os 50 anos, pelo que Ele fez no culto, no congresso onde foi celebrado os 50 anos dos ministérios, e agora, na continuidade, como o nosso irmão falou, se Jesus não voltar buscar a sua igreja, estaremos trabalhando, caminhando nesta mesma graça para o jubileu de diamantes. Amém? Então agora, o que vocês estão fazendo é o que Paulo chama de oferecer a Deus um sacrifício santo e agradável a Deus, que é um culto racional, um culto de quem entende o que está fazendo. E você vem e oferece esse culto a Deus, como louvor, como gratidão a Ele. Mas aí entra uma questão muito importante. Realmente, o Senhor olha do trono, vê você ofertando culto de louvor a Ele, Ele recebe o culto de louvor. Mas o que Paulo nos diz aqui, que nós, se realmente temos um coração agradecido, nós devemos agradecer da forma como Deus quer que nós agradeçamos. Amém? A palavra sacrifício significa fazer aquilo que é sagrado. E o fazer aquilo que é o sagrado não é simplesmente aquilo que eu desejo oferecer. Por mais puro que seja, por mais boa intenção que eu tenha, por mais que eu me apresente realmente querendo trazer aquilo a Deus, mas às vezes aquilo que eu trago a Deus não é exatamente aquilo que Deus quer que nós tragamos. E a Bíblia tem exemplos disso. A Bíblia tem exemplos dos sacrifícios de Abel e Caim. Ambos apresentaram um sacrifício de louvor a Deus, antes de instituir a lei. Porém, a Bíblia fala que Deus aceitou
a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Nós temos também em 1 Samuel um texto muito interessante, em que o próprio Saul oferece sacrifícios a Deus. Porém, Samuel, ao chegar diante de Samuel percebe que aquele sacrifício era para compensar uma desobediência. Saul havia recebido uma ordem de Deus. Saul havia recebido uma palavra direta para Deus. Vai lá e cumpre o que eu estou falando. Saul havia recebido uma ordem de Deus. Ele era para recebido uma palavra direta para Deus. Vai lá sobre uma tribo. Ele se recusou e poupar uma melhor dos animais. Ele era para, e quando foi confrontado, vai lá por Samuel pelo profeta, ele respondeu: eu poupei isso para trazer de sacrifício a Deus esse melhor do gado, esse melhor das ovelhas. Então Samuel olha para ele e diz assim: tem Deus esse melhor do gado. Então Samuel olha para ele e diz assim: a ponto de você trazer isso. Então Samuel, na realidade, o que ele deseja de você é que você cumpra na realidade o que ele deseja. E aí Samuel diz a Saul: muito melhor do que sacrificar. Samuel diz a Saul: muito melhor do que todo o nosso sacrifício seja o nosso culto, a nossa vida, aquilo que nós colocamos diante de Deus, ele é aceitável diante de Deus se nós chegarmos diante dele da forma como ele quer que cheguemos. O nosso culto, aquilo que fazemos para Deus, aquilo que dizemos que estamos louvando a Deus com o nosso dom, com o nosso talento, só é aceitável se fundamentada ao ato estiver também a obediência àquilo que Deus requer de nós na sua palavra. Do contrário, nós corremos o risco de ser uma compensação. Nós corremos o risco, nós não obedecemos aquilo que Deus coloca na sua palavra, e para compensar, nós oferecemos algum outro tipo de sacrifício. Nosso cântico, a nossa oração, a nossa oferta, a nossa presença aqui. Tudo isso é válido. Mas como Samuel disse a Saul, isso está sendo fruto da obediência ou está fruto de uma compensação de uma desobediência? E para que entendamos melhor, e para que eu diga claramente o que eu quero dizer nessa noite, é o que Paulo nos ensina aqui no capítulo 4 de Efésios. Ele dá uma oração, ele dá um clamor, ele diz assim: meus irmãos, eu vos rogo, eu, como prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno à vocação com que fostes chamados. Isso que Deus quer de nós. O que Deus requer de cada um de nós, o que vai transformar o nosso culto em um incenso suave, o que vai dar valor, o que vai dar fundamento, o que vai dar estrutura ao meu culto, ao meu louvor, à minha oração, à minha devoção, à minha vida piedosa, é se eu, em obediência, estou cumprindo o que Deus requer de mim. E na sua palavra, ele nos diz: o que eu quero? Que vocês andem de maneira digna à vocação com que fostes chamados. Esse é o tema dessa noite, que Deus pediu para trazer para vocês. A carta aos Efésios é considerada a rainha das cartas, pela sua profundidade e beleza. Ela foi escrita entre o ano 60 e 62 pelo apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, por causa do Evangelho, na sua primeira prisão. Até o capítulo 3, até o final do capítulo 3, Paulo, de maneira maravilhosa, ele expõe aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo.
Ele trata ali da obra de Deus, da obra eterna de Deus. Ele nos diz do plano que Deus estabeleceu desde a eternidade para resgatar o seu povo. Ele fala do grande amor de Deus. Ele fala da obra de Cristo. Ele fala de Deus decidiu que a igreja fosse a representante dele aqui na terra. A igreja como corpo de Cristo. Ele fala do Espírito Santo atuando na igreja como um selo. O selo garantidor da promessa. A promessa que nós somos lavados, a promessa que nós somos redimidos, a promessa que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele nos diz que aquilo que Deus fez por nós. Ele fala da nossa nova condição, da nossa nova identidade. Se antes nós éramos filhos da ira, agora, por causa de Cristo, nós somos filhos de Deus. E ele diz, vocês agora, estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então não importa a tribulação da vida. Não importa as lutas, as dificuldades, as tristezas. Não importa se você começou o ano fazendo um propósito de emagrecer 10 quilos e agora você percebe que engordou 5. Talvez você entrou com um propósito esse ano de aprender inglês, fazer uma faculdade, e o ano está terminando, você não fez nada. Quem sabe você fez uma proposta de mudar de emprego, de dobrar o seu salário, e nada disso aconteceu. E de repente você está frustrado aqui essa noite, porque os seus planos do ano de 2023 não deram certo. Mas eu digo, não importa os planos se deram certo ou não. Não importa a expectativa se cumpriu ou não. Sabe o que importa? O que Deus fala de você. E sabe o que Ele está falando? Você habita com Cristo nos lugares celestiais. As situações da vida não definem você. As situações da vida não diz quem você é. As situações da vida não diz o que você vai se tornar. Quem diz é Deus pela sua palavra. E Deus diz, vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois povo adquirido. Essa é a sua identidade. Não é as tristezas da vida que definem você, não é o governo que define você, não são as ideologias que definem você, não é o mundo que define você, e não é o seu coração que define você, porque o seu coração é enganoso. Hoje você está alegre, dando glórias a Deus, mas amanhã você recebe uma notícia triste e vem tudo para baixo. Mas não é o seu sentimento que define você, não é as suas emoções que definem você. Quem define você é a palavra de Deus, é aquilo que Deus diz. E Deus diz, você é meu filho, você é minha filha, você é redimido pelo sangue do meu filho. Fostes comprados por um bom preço. É isso que Paulo fala. É essa visão que o cristão deve ter de quem ele é e o que ele está fazendo aqui. Não está fazendo aqui para viver a vida, nascer, crescer e depois arrumar um casamento e alguém nem quer casar mais porque dá problema demais. E aí trabalhar até para aposentar e aposenta e fica tomando remédio até morrer. Não é assim. Lá fora é assim, mas nós não. O cristão, ele está aqui em missão. Quando concluir essa missão aqui, Deus o leva para o lar de glória. É assim que o cristão vive. E qual é a missão? Pedro fala, a missão do cristão, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Como eu vou anunciar? Na vida, no dia. Como eu vou anunciar? Andando de modo digno à vocação que nós somos chamados. Os jovens me perguntam, Cleverson, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E ele quer uma resposta, é que você vá para a África, que você fique aqui, ou, não, que você case, que você fique solteiro, não é. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tem as vontades específicas que Deus vai te revelar, mas tem uma vontade geral que é para todo o povo dele. Andar de modo digno à vocação com que fostes chamados. É o que ele expõe. Paulo nos dá uma visão de quem nós somos. Paulo manda a gente parar de reclamar da vida. Parar de ficar olhando a vida com os olhos carnais. Parar de ficar interpretando a vida com a lógica humana.
Pare com isso e olhe. Abra os olhos e veja quem você é em Cristo Jesus. Saiba quem você é. Tenha consciência disso. E isso muda as perspectivas. Então ele fala isso do capítulo 1 até o final do 3. No 4, ele já expôs. Ele já expôs o que Deus fez por nós. Ele já expôs todo o plano de salvação. Ele já expôs a maravilha que ocorreu na vida do cristão. Nós estávamos mortos em delitos e em pecado, mas Ele nos deu vida. Ele mostra. Por misericórdia, por graça. Então ele chega no capítulo 4 e fala, agora eu clamo. A palavra aqui no grego é muito forte, é invocar, é suplicar com ardor. Ele denota uma extrema importância, como se você chamasse o filho no leito de morte e desse para ele o último conselho, o conselho mais valioso da sua vida. É essa a força da expressão que Paulo usa. E ele fala assim, eu rogo, eu invoco, eu suplico que agora, mediante tudo que Deus fez por você, tudo que Ele construiu, tudo que Ele conquistou, tudo que Ele trouxe a você, que agora, na contrapartida, o que Ele quer de você? Ele quer cada um de nós, a sua igreja, ande de modo digno. Andar é uma postura. A salvação é pela graça. É Ele que pagou o preço. Agora, salvos, com a consciência da salvação, Ele está falando agora, cabe a cada um de vós. Se não coubesse, Ele não teria dado uma ordem. Se não coubesse, Ele não teria rogado. Se fosse automático, não, exige uma postura. Andar de modo digno à vocação significa não andar de outro jeito. Significa assumir compromissos. Significa assumir responsabilidade. Significa fazer compromissos. Se eu vou por um caminho, significa que eu rejeitei todos os outros. Amém, igreja? E isso é uma postura que nós temos que adotar. Isso é uma postura que eu, como pastor, não tenho como exigir de você. O pastor Paulo, por mais que ele ame vocês, ele não tem como exigir de você. O que nós, como pastores, podemos fazer, como o apóstolo Paulo, é rogar, é clamar, é ensinar, é expor a palavra. Mas cabe a cada um dos cristãos aqui tomar uma atitude de andar de modo digno. O que é dignidade? Andar. Andar é forma de viver. Andar é cotidiano. Andar é postura. Andar é comportamentos. Andar é atitudes. Andar é assumir para si uma forma de viver a vida. Andar envolve tomar decisões. Entre várias alternativas que se oferecem, você vai assumir aquela alternativa, não que você leve lucro. Olha que interessante. Não aquilo que satisfaz você. A sua satisfação não importa. Diante das alternativas que a vida te impõe, você vai escolher não aquela que você se dá bem. Não aquela que se destaque na multidão. Isso não vale para o cristão. A alternativa que o cristão vai escolher na forma de andar é aquela que glorifique o seu Deus. Mas vai trazer tristeza. Mas se eu andar desse jeito, a minha firma vai fechar. Mas se eu andar desse jeito, o pessoal da escola vai tirar sarro de mim. Mas se eu andar assim, o mundo vai me chamar de ignorante, obsoleto, negacionista. A quem você pertence? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Salvador? Então Paulo está falando para nós agora. É fácil? Não.
Pedro fala que aqueles que quiserem andar de forma piedosa diante de Deus, sofrerão tribulações e perseguições. Sofrerão. Ué, não foram assim, porque Jesus falou, porque foi assim os profetas que vieram antes de mim. Ué, vai sofrer rejeição, vai sofrer desprezo, vai sofrer ridicularização. Mas que importa? Paulo fala, em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpro o ministério que eu recebi do Senhor. É essa proposta que Paulo fala aqui. Só que aqui, Paulo está nos dizendo, andem de modo digno, conveniente. Dignidade é conveniência, adequado, apropriado, com a consciência limpa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, andem de modo digno, dando valor, dando peso àquilo que Deus fez por você. Tenha consciência, não do agora. Tenha consciência não da luta que você está passando, só isso. Tenha consciência daquilo que foi feito na cruz, onde o Filho de Deus derramou o seu sangue e disse, está consumado. Ali a Trindade estava presente, reconciliando você com Deus. Por causa daquilo, Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dignidade é a cada passo, a cada decisão, na forma como você trata o seu cônjuge, na forma como você trata o seu filho, na forma como você trata os seus pais, nas suas decisões está esse peso, esse valor, o preço que foi pago por mim, não foi por prata, não foi por ouro, que foste comprado da vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro imaculado. Isso tem que estar na nossa consciência, isso tem que estar nas nossas decisões. Quando tem um conflito de relacionamento, é isso que deve direcionar qual decisão eu vou tomar. Através da igreja, através do meu andar. Por que isso é importante? Porque Deus para o mundo é um conceito abstrato. Amém, igreja? Ele se revelou a nós. Jesus, ele diz, graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste a estes pequeninos. Amém, igreja? O que você vê, eles lá fora não veem. Enquanto o evangelho não for pregado, cair as escamas dos olhos. Amém, igreja? Só que como Deus se torna visível ao mundo? Como Deus, que para eles é um conceito abstrato, se torna até irreal, se torna visível através da vida de cada cristão. A forma como eu ando, a forma como eu vivo, a forma como me comporto, não estou interessado se traz prejuízo ou benefício para mim. A pergunta é, eu estou glorificando a Deus lá fora? O mundo vê Deus em mim? Deus faz sentido ao mundo através da minha vida? Se é ao contrário, porque há duas formas do cristão. A forma como o cristão anda conduz a dois resultados. Ou Deus é glorificado através de mim, de você. Resplandeça, pois, a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E façam o quê? Glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A segunda alternativa, só tem duas. As pessoas olham para nós e blasfemam do nome de Deus. E Paulo fala isso em Romanos, falando para os judeus, mas vale para nós. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. A forma como eu ando define tudo. A forma como eu ando mostra a minha fé. Se realmente eu tenho fé, se realmente eu sou um seguidor de Cristo, se realmente eu sou um discípulo de Cristo, ou sou um religioso. É a forma como eu ando, a forma como eu me visto, a forma como eu coloco a minha postura diante, a forma como eu falo, a forma como eu me expresso, a forma como eu atendo o meu cliente, a forma como eu estou lá no supermercado, passando diante do caixa e travou o caixa e eles não conseguem
acabar com a minha compra, e eu estou ali, eu estou atrasado, e a moça em desespero. Como é que eu vou agir com essa moça? Calma, moça, tudo bem. A minha eternidade está garantida. Fique tranquilo, faça o seu trabalho. Amém? Ou você vai falar para ela, vai logo que eu estou atrasado, sou incompetente. Chama o gerente. Vocês estão entendendo, queridos? A vida é vida prática. A vida cristã é a vida... Você já foi salvo. Você já foi remido. Você já foi resgatado. Você já está com o nome escrito no livro da vida. A sua salvação está garantida em Cristo. Amém? Mas ele não. Mas ele não. Então não posso compensar. Deus não me permite isso nas Escrituras. Eu viver de uma outra forma lá, e aí eu venho para aqui com o meu terninho, com a minha gravata, com a minha Bíblia. Daqui a pouco eu vou ter que usar uma letra gigante. Ainda não, mas vai daqui uns dias. Adianta? Adianta? Não. Porque Deus, Ele sonda os corações. O dualismo na vida cristã é um dos maiores problemas da vida. É uma das entraves do Evangelho. É o cristão duas caras. Ele é uma coisa aqui e é uma outra lá. Ele é uma coisa aqui e outra coisa na família. Ele é outra coisa aqui e é outra coisa na empresa. Não, queridos. Você é filho de Deus. A sua identidade está em Cristo. Aqui, fora, na faculdade, no trabalho, dentro do ônibus, aonde quer, lá no Palácio do Planalto, na Câmara de Vereadores. Não me interessa onde você esteja, porque o lugar onde você está não te define. Já falei. Não é o que você quer e não é o lugar que você está. O que te define é que você entregou a vida em Cristo e agora você é filho dele. E Paulo, ele usa a palavra andar. Forma de viver a vida. Ele usa no capítulo 4, porque ele usou a mesma palavra no capítulo 2. Abre em Efésios capítulo 2, você que está com a Bíblia aberta, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele fala o seguinte, olha, ele vos ficou estando vós mortos em ofensas e em pecado. E no versículo 2, ele diz, coloca o versículo 2 para nós, em que noutro tempo... Não, ao verbo. Em que, em outro tempo, andastes. Ele está fazendo o contrário. Ele está dizendo que como eu e você, andávamos antes de sermos mortos em delitos e pecados. E você que aqui é visitante, entenda, para Deus tem dois tipos de pessoa no mundo, só dois. O mundo fragmenta. O mundo divide entre altos e baixos, gordos e magros, ricos e pobres, esquerda e direita no meio, heterossexual, homossexual. O mundo divide você A, B, C. O mundo divide você de várias formas. Mas para Deus não tem essa divisão. Para Deus só tem duas divisões. Ou você está morto, ou você está... Só tem duas. Só tem duas. Dentro da igreja de Cristo só tem duas. Ou você está morto, ou você está... Como é que o morto anda? E olha que morto anda. Quem assiste Walking Dead já sabe disso. Morto anda. E Paulo está dizendo como é que o morto anda. O morto anda de qual forma? Primeiro, uma influência externa. Segundo, o curso deste mundo. É isso que o morto anda. O que é o curso deste mundo? O que você ouve na internet, na televisão, nos noticiários, nos programas de entrevista? O que você ouve nas piadas, nas músicas, nos rádios? O que você ouve? Você tem o direito de ser feliz. Ser livre, você pode fazer o que você quiser. Você constrói a sua identidade, você constrói o seu destino. É segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo foi como o diabo usou Pedro. Tenha pena de ti mesmo. Curso desse mundo, uma influência externa. Que é isso? Esse cara não te merece. Dá um chute na bunda dele porque tem coisa melhor. Essa mulher, ela não é o que você merece. Você merece coisa melhor. Mas eu tenho 20 anos de casado, não. Está na hora de trocar uma de 40 por uma de 20. O que é isso? É o curso deste mundo. Seja feliz, seja livre, faça o que você quiser, seja autêntico, não se reprima. As irmãs da década de 80 aqui, vocês cantavam isso que eu sei. Eu tiro sarro na minha esposa até hoje, no momento de fraqueza. O famoso não se reprima.
tem um monte de gente no cemitério porque se reprimiu, né? Ou não se reprimiu, é isso aí. Então, queridos, é este. Mas existe uma influência externa, os príncipes das potestades de ar. É o diabo soprando o tempo todo. O que o diabo sopra? Insatisfação. O que o diabo sopra? Ele sopra no seu ouvido, nunca está bom. Nunca está bom. O salário nunca está bom. O casamento nunca está bom. A casa nunca está bom. A insatisfação é porque nunca está bom. E ele fica soprando. Olha, faça aquilo para ser feliz. Faça aquilo que vai melhorar. Ele tira. Foi aquilo que ele falou para Eva. Eva tinha tudo. Adão e Eva tinham tudo. Um lugar de delícia. Chegou e falou, mas te falta uma coisa. Falta você comer desse fruto. Aí você vai ser como Deus. É assim. Ele sopra. Você precisa de um romance. Você precisa de apimentar a sua relação. Você precisa sair com aquela menina, com aquela mulher, com aquele rapaz. Você precisa disso. Ou seja, o morto andando segundo o príncipe das potestades e achando que é livre. Achando que é livre. Mas está morto. Mas existe agora a influência eterna. Ele fala assim, nós também andávamos. Fazendo o quê? Coloca o próximo versículo aí. Ó. Nós também andávamos fazendo o quê? Os desejos da carne. E fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne. O que a carne deseja? Autossobrevivência. O que a carne deseja? Ter tudo. Tudo. O mundo se resume a uma coisa: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da... Desejando tudo, ganância, egoísmo, interesse próprio. Esta é uma vida da carne. E Paulo fala, isso dá um resultado. Por causa disso, era morto, era filho da ira. Mas aí ele avança dizendo, mas Deus, com a sua misericórdia e com o grande amor com que nos amou, mesmo nós estamos mortos em delitos e pecados, andando segundo a carne, andando segundo o mundo, andando segundo os nossos desejos, mesmo assim, na sua misericórdia, Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Então, meu querido jovem, é esta vida que Cristo está oferecendo para você. Então, minhas queridas irmãs, é esta vida que foi conquistada para você. Você não conquistou, você não fez nada, você não tem mérito nenhum. É Cristo, é o sangue dele. Ontem você estava morto, hoje você está vivo, está viva. A verdade te alcançou e a verdade te libertou. Então a grande capacidade do cristão é dizer não. A grande liberdade do cristão é dizer não. A pornografia vem, o cristão diz não, porque ele está vivo. Como um grande escritor do século passado, Chesterton, fala, só quem está vivo pode nadar contra a correnteza. Bicho morto, a correnteza leva. Por quê? Que está morto. Na correnteza você vê bicho morto rodando. Agora quem está vivo tem força do Espírito Santo para nadar contra. Então o pecado vem, você pode dizer o quê? Não. Então quando a proposta maligna vem, você pode dizer, por quê? Porque você está vivo. Vivo. Paulo fala, estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus. É isso que move o cristão. É isso que coloca o cristão num outro patamar. Fale o mundo o que quiser falar. Eu não posso discutir com o morto. O morto, eu levo Cristo, porque Cristo tem poder de ressuscitar os mortos. Eu falo o Evangelho.
com amor. É isso que ocorre. Mas a pergunta é, nós temos consciência disso? E nós estamos andando de maneira digna? O que é carne? É a vida natural, animal, autossobrevivência, amor próprio, egoísmo, individualismo, interesse próprio. É cobiça, ganância, desejos desenfreados, busca por liberdade total, mas não tem responsabilidade nenhuma. E olha bem, e agora a advertência à Igreja de Cristo. Cuidado com a carne. Cuidado com a carne. Sabe por quê? A carne tem só um objetivo: sobreviver. Ela faz qualquer acordo com você para sobreviver, ok? Ele vai falar para você o seguinte: olha, não precisa ser tão radical assim não, espera aí. Esse negócio de me crucificar, não, vamos achar um meio termo. Eu também gosto da igreja, eu vou lá com você. Eu também gosto de servir a Deus. Entenda que eu vou falar, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido jovem. A carne sabe louvar. E às vezes louva bem pra caramba. Afinada. A carne sabe orar. Sabia que a carne sabe orar? Jesus fala de um fariseu orando no templo. Oração bonita dele, né? Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, pecadores, nem como esse publicano. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Sabe quem está orando aqui? Hã? E a oração bonita que a carne fez. A carne sabe estudar a Bíblia. A carne sabe. Os fariseus viviam citando a Bíblia para Jesus. Olha, Jesus, a lei de Moisés diz que o homem pode se divorciar. Pode largar sua mulher, pode arrumar outra. A lei de Moisés fala. E o Senhor que diz? A carne sabe pregar. Sabia que a carne sabe pregar? E muito bem. Faz você virar dos avessos. Espernear, chorar, só que chega na segunda-feira. A carne sabe jejuar. Como eu falei, o fariseu jejuava 3 vezes por semana. E eu estou precisando. A carne sabe fazer boas obras. Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus diz assim, ó, guardai-vos, falando para nós, seus discípulos, guardai-vos de fazer as vossas obras de justiça, para serdes reconhecido pelos outros. Olha que Jesus está falando, guardai-vos, tomem cuidado de que as obras de justiça, o que é obra de justiça? Fala para mim, querido, o que é uma obra de justiça? Ajudar o necessitado, orar, jejuar, pregar a palavra, cantar, estudar a Bíblia, são obras de justiça. Mas Jesus está falando, não façam isso se a motivação do seu coração for ser reconhecido. Aí você canta, ninguém elogia, você já sai pisando duro. Aí não te dão o solo que você queria, dão para uma outra, e você fica reclamando. Na frente não, mas no WhatsApp, que Deus tenha misericórdia. Examine-se, pois, o homem sim. Porque a carne também sabe reconhecer defeito dos outros. A carne sabe fazer isso. Por isso Paulo fala bem claro, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Por mais belo que seja, por mais moralmente aceitável que seja, por mais que aos meus olhos humanos, olhos dos pastores aqui, pareça tudo perfeito, aos olhos de Deus, cheira podre, contaminado. Ele não aceita. Por quê? Porque aquilo que faz na carne está evado de interesse próprio. Ele quer lucro, ele quer ganhar tapinha nas costas, ele quer ganhar reconhecimento, ele quer ganhar elogio, ele quer ganhar posições, ele quer ganhar lugar de destaque. E isso é contra o que o Evangelho fala. Paulo fala em Filipenses,
tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, achado na forma de servo e achado na forma humana, foi humilde, obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está falando, essas são as obras da carne. Nós andávamos assim. Amém, igreja? Talvez você, até um minuto atrás, andava assim. Mas agora, você não vai mais andar assim. Agora, andeis em espírito. E vocês não satisfarão os desejos da carne. Amém? A obra onde a carne impera, onde a gente anda conforme a carne, não é possível relacionamentos saudáveis. Cristo nos reconciliou na cruz. E há 3 formas da reconciliação. A primeira, e mais importante, nos reconciliou com Deus. Amém? Segundo, nos reconciliou conosco mesmo. Eu paro de tentar construir minha identidade e aceito a identidade que recebi de Deus. Amém? Se sou homem, aceito que sou homem, filho de Deus, e vou trabalhar na vocação que eu fui chamado. Se a pessoa é mulher, aceito que é mulher e aceito a vocação que foi chamado. Ou seja, eu não construo identidade nenhuma, é Ele que me constrói. Por quê? Porque eu já fui reconciliado comigo mesmo. Mas existe um terceiro aspecto. Eu sou reconciliado com o meu semelhante. Esse é o aspecto da reconciliação de Cristo. E isso a carne não aceita. Onde existe carne, existe divisão. Onde existe carne, existe separação. Onde existe carne, existe conflito. Onde existe carne, existe discórdia. A briga de você com seu marido, você com a sua esposa, é porque tem carne no meio. A briga de você com seu pai e você com seu filho é porque tem carne no meio. Porque onde tem carne, vai ter o quê? Briga, vai ter discussão. O relacionamento não dura. O coração endurece. Tiago fala no capítulo 4, versículo 1, faz uma pergunta retórica. De onde vêm as guerras e contendas de vocês? Paulo falando para a igreja. Vem de onde? Dos vossos deleites, da vossa carne, das vossas cobiças. Paulo fala isso. Então entenda, aonde tem discussão, vai ter carne. Pastor, vai ter votação para alterar a diretoria do ciclo de oração? Este ano ou não? Não sabe, vai ver. Mas isso é uma dor de cabeça para os pastores. Renovar a liderança. Aí um grupo aceita, o outro não, o outro fica, o outro vai. Então entenda, meu querido irmão, baseado na palavra de Deus, que é inerrante, infalível, santa e pura. Se tem discórdia, se tem discussão, se tem rosto virado, se tem pessoa que não fala uma com a outra, tem carne. E onde tem carne, Deus não aceita. Apenas aquele que nascer de novo pode ver o reino de Deus. Porque o nascido da carne é, mas o nascido do Espírito é Espírito. João fala no capítulo 1, ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas deu-lhes o poder de todos o quanto o aceitarem, de serem feitos filhos de Deus, aos que não nasceram da vontade da carne, nem do varão, mas da vontade de Deus. E agora Paulo está falando, queridos, vocês andavam assim enquanto vocês estavam mortos. Vocês andavam assim em outra época, mas lembre-se, entenda isso, vocês foram vivificados, vocês foram ressuscitados, vocês não são mais filhos da ira, agora são filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós vamos expressar as características do nosso Pai. Amém?
E o que ele fala? Como eu ando? Mas antes disso, os resultados da carne: discussões, violência, conflitos, separações, falta de compromissos, inimizade, fragmentação social, desunião, solidão. A última pesquisa nos Estados Unidos: 73% dos jovens até 30 anos sofrem com solidão. Não querem relacionamentos, não querem comunidades, não querem viver. Aqui no Brasil, a última pesquisa foi assustadora. Foi pela primeira vez na história que o número de jovens dentro das igrejas se igualou ao mesmo número de jovens que se dizem desigrejados. Eu sirvo a Deus em casa. Não tem problema não. Não preciso não. Eu fico aqui. Sabe por quê? Porque a carne não aceita opiniões. A carne não aceita conversar. A carne não aceita diálogo. A carne não aceita conversar com o diferente, com uma opinião diferente, com uma postura diferente. E isso tem levado a nossa sociedade à fragmentação. Ninguém se entende. Ninguém se entende. Está todo mundo brigando com o outro. Tem gente matando o outro por discussão de trânsito, meu querido. Por quê? Porque ninguém se entende mais. E isso é a obra da carne. Mas você foi livre. Olhe bem, você é livre. É livre, querido. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não volteis mais a se prender a esses julgos. Você é livre e ninguém pode separar você do amor de Cristo, querido. Ninguém pode bloquear a vocação que você recebeu de Deus. Ninguém, na hora certa, no momento certo, Deus vai colocar você no lugar que Ele quer que você esteja. Amém? E aí, Paulo, no capítulo 4, vamos voltar para lá, a nova proposta. A nova proposta. Andar de modo digno. Coloca o telão, por gentileza. 4:1. Você tem que entender a carta de Paulo, que ele inverte as expressões. Isso é uma beleza poética gigantesca. E ele fala assim: eu rogo que andeis de modo digno com a vocação que foste chamados. Bom, se a carne agir de um jeito, individual, cobiçosa, desejosa, violenta, individualista, egoísta, como é que agora eu vivo? Ele diz assim: andando com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E agora ele responde o que é andar de modo digno. Agora ele responde de forma objetiva o que Deus quer de nós. Versículo 3. Procurando guardar a... Vamos lá de novo, igreja. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por favor, leve isso para sua casa hoje. Andar de modo digno é viver de tal forma para preservar, para conservar, para manter, para ajudar, para desenvolver a unidade do corpo de Cristo. O seu ministério é esse. Essa belíssima orquestra que está aqui, ela vai cumprir o seu objetivo se o trabalho dela produzir unidade no corpo de Cristo. Esse maravilhoso coral que cantou aqui, ele vai cumprir o seu propósito de andar de modo digno se ele promover a unidade no corpo de Cristo. Esse coral de jovens que foi formado e que se uniram, ele vai cumprir o seu propósito se eles guardarem a unidade do corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado, é a unidade do corpo de Cristo. Não importa o que eu quero, o que eu desejo, não importa as minhas expectativas, não importa as minhas opiniões, importa que em Cristo Jesus, pela sua palavra, que sejamos um. É isso.
onde reinava o ego, onde reinava o individualismo, agora está crucificada. E Cristo vive em nós. Esse é o centro da nossa unidade. João 17, 20 e 23. Jesus orando pelos seus discípulos. Eu não rogo também por estes, mas também por aqueles que a tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Messias? Como? Através da unidade da igreja de Cristo. Através do esforço, do sacrifício, da dedicação, das lágrimas, da oração, do suor de cada crente que luta para preservar a unidade do corpo de Cristo. Sem desprezar os cansados. Diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é tolerar. Ah, Deus, tem que aguentar aquela irmã. Tem que aguentar aquele irmão. Não é isso. Suportar é dar suporte, queridos. Hoje, talvez eu esteja forte e você fraco. Amanhã é o contrário. Mas não me interessa. O que interessa é que um vai dar suporte por outro. Um consola o outro. Um anima o outro. Um ajuda o outro. Um liga para o outro. Agora nós temos um monte de ferramenta social. Ao invés de ficar falando mal do irmão nas redes sociais, ore por ele. Mande uma mensagem. Você é precioso. Estou sentindo a sua falta. Eu vou fazer uma visita na sua casa. Por quê? Porque a igreja não é a mesma sem você. Nós somos chamados de um só corpo. Se um membro sofre, todos. Se um membro é honrado, todos são honrados. Nós estamos chegando num ponto, querido, de tanto individualismo às vezes na igreja, que os irmãos não podem nem contar testemunho mais no púlpito. Ele vem contar testemunho aqui, o outro fala, puxa vida, por que ele recebe ou não? Ao invés de alegrar, murmura. Mas eu sou melhor que ele. Eu venho na igreja, eu faço tudo. Eu estou orando há 10 anos. E agora ele vai lá contar o testemunho. Olha o ponto que nós chegamos. Nós estamos chegando num ponto que você vem, sai da igreja, vem, culto, sai culto. Você não cumprimenta ninguém. Nós temos um costume, isso é hábito normal do ser humano. Nós sempre sentamos no mesmo lugar, amém? E ficamos bravos quando alguém senta no lugar que a gente estava. Eu tenho 20 anos aqui na igreja. E na orquestra, então? Eu sou de orquestra, por isso eu posso falar. Rapaz, eu quero sentar no lugar do primeiro trompete. Senão, eu já fico bravo. Mas é outra coisa que eu quero falar. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes nós sentamos no mesmo lugar. E às vezes o irmão que senta no mesmo lugar. Uma irmã, senta ali com a gente. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmã. Primeiro, segundo, terceiro culto. Glória a Deus, o irmão está vindo. O irmão não vem no primeiro, num culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Sabe o que você faz? Nada. Porque você acha que isso é papel do pastor. Paulo está falando aqui, o culto que Deus quer é um culto que tenha fundamento no esforço de cada cristão em preservar a unidade do corpo de Cristo. E veja bem, é unidade, não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igualzinho. Tem uma igreja por aí que todo mundo veste de azul. Eu não sei onde ele tirou base bíblica, mas é obrigado a andar de azul. Isso é uniformidade. Não, a Bíblia não fala uniformidade. Ela fala, nós somos diferentes. Nós temos culturas diferentes. Nós temos histórias diferentes. Nós temos visões de mundo diferentes. Nós temos opiniões diferentes sobre um monte de coisa. Nós viemos de contextos sociais diferentes. Graus de escolaridade diferentes. Preferências diferentes. Um gosta de Lauriette. Outro gosta de Quarteto Alto do Rei. Tem problema? Somos diferentes. Uns irmãos gostam de um ritmo mais agitado, forrozinho. Outros não, gostam mais clássico, hino da harpa. Nós somos o quê? Diferentes. Mas não interessa, porque nós temos um centro unificador. E esse centro unificador é Cristo.
Unidade é, eu deixo de lado as minhas diferenças, eu deixo de lado as minhas opiniões, eu deixo de lado as minhas preferências. Para quê? Para que sejamos um no corpo de Cristo. É unidade. É o culto que Deus aceita. Quando nós nos reunimos, Paulo ensina, um tem cânticos espirituais, um tem palavra, um tem exortação, um tem uma palavra de louvor, não interessa, desde que seja para edificação de todos. Essa é uma igreja saudável. E uma igreja saudável, de preservar a união, você percebe que ofendeu o seu irmão, porque nós podemos, de repente o irmão não está legal, você fala uma palavra sem querer, na brincadeira, ele se ofendeu. Você chega lá, por quê? Porque você é filho de Deus, porque o Espírito Santo está em você. Você diz assim, meu irmão, me perdoa, porque o mais importante para mim é que sejamos um em Cristo. E o irmão ofendido, ele foi ofendido, ele se sentiu ofendido. Não dá para dizer para o pessoal, por que você se ofendeu? Você também se ofende em qualquer coisa, aí você fica pior ainda, né? Mas daí o irmão ofendido chega, realmente, não interessa se eu me ofendi ou não. Sabe o que interessa? É que somos um no corpo de Cristo. Vamos continuar andando, porque aqui não é o nosso descanso, é a Jerusalém celestial. Eu já falei aqui, eu sei que eu já falei, porque eu falo isso em todo lugar, né? Esse negócio de caminhando eu vou para Canaã não é bíblico. Não é bíblico. Vocês gostam de cantar, mas não é bíblico. Se você não vai, não impeça a mim. Não é bíblico. Bíblico é, caminhando nós vamos para Canaã. Caminhando nós vamos, como igreja, como povo de Deus. Nós vamos. Jesus não vem arrebatar você, Ele vem arrebatar a igreja. A noiva dele. Tão desigrejado, meu querido, você está com essa ideia na cabeça? Tudo bem, você pode ser o que você quiser, mas está em rebeldia com a palavra de Deus. Gosta de assistir só na internet? Deus te abençoe, mas está em rebeldia contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a vida em unidade, comunhão, olho no olho, abraço, chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem, se ajudando, se alegrando. Essa é a proposta de Paulo. Isso é andar de modo digno à vocação com que fosse chamado. E qual é o resultado disso, Cleverson? O resultado? Que o mundo olhará para cá e Deus será glorificado. Aquele povo é esquisito, aquele povo é estranho, aquele povo é meio doido, mas uma coisa eu digo, eles são um na fé, eles se ajudam, eles estão juntos, eles caminham juntos, eles passam a luta juntos, eles celebram o nascimento de uma criança juntos, eles celebram o funeral de um irmão que partiu juntos. Por quê? Porque eles são unidos em Cristo Jesus, querido. Isso é fácil? Não. Não. Tem que engolir um monte de sapo. Amém? Tem que engolir um monte de sapo. Tem que chorar. Tem que relevar um monte de coisa. Mas, querido, isso é um preço pequenininho por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E outra, sabe como é lá fora? Lá fora é o mais forte imperando sobre o mais fraco. É assim, quem tem mais poder domina quem tem menos poder. Lá é assim. É aquela guerra que a gente ouve aí, que vocês estão na faculdade, deve estar ouvindo. Se estuda na UEL, então, vê direto. É o opressor contra o oprimido. Mas o mundo lá fora é assim. E aqui na igreja? Aqui na igreja, sabe o que o mais forte faz? Sabe o que o mais forte faz? Ele cuida do mais fraco. Sim, o mais maduro cuida daquele imaturo. Aquele que já tem 30, 40 anos de caminhada da fé, que já está experimentado, sabe o que ele faz com o jovem que está começando agora? Ele desce o cacete nele dizendo, o que é isso, moleque? Na minha época não era assim. É isso que ele faz? Não. Ele abraça o jovem e diz, vem aqui que eu te ajudo. Vem aqui que eu quero contar uma experiência maravilhosa que eu tive com Cristo. Eu tenho 50, 60, 70 anos, jovem, e eu posso dizer, nada se compara a andar com Jesus. Não desista. Lá fora existe uma guerra de gerações.
O mais novo querendo tomar o lugar do mais velho, o mais velho tentando destruir o mais novo, mas aqui em Cristo Jesus nós somos um. As velhas gerações passando experiência de vida para as novas, abraçando, caminhando junto, orientando, com amor. E os mais novos respeitando. Eu vou dar um conselho para você, jovem. Pegue um ancião da igreja, chame ele para tomar um café. Fala, irmão, conta aí, como é que é viver tantos anos na presença de Cristo? Converse com ele. As melhores experiências da minha vida foi conversando com os irmãos mais velhos, as lutas, as dificuldades que eles passaram. Chega o seu pai, com o seu avô. Antes do meu avô partir, eu tinha uma alegria de chegar e conversar com ele. Às vezes ele não lembrava mais, repetia a mesma história 10 vezes, mas todas as vezes eu era abençoado. Sabe por quê? Porque existe ali uma corrida, uma carreira, uma experiência, e isso vai sendo passado para gerações, e ambos vão crescendo, carregando a bandeira do Evangelho. Lá fora, o mais velho tem medo de perder o cargo para o mais novo. Aqui não, aqui o mais velho chega. Filho, eu trabalhei, eu combati o bom combate, agora é com a sua vez. Vem aqui que eu te ajudo, eu te ensino. Aí o menino vai pregar, erra tudo, troca todas as palavras. Você nunca mais põe ele para pregar, né? Não, você vai chegar e falar, filho, foi bom, mas dá para melhorar. Vem aqui que eu te ajudo. Amém, igreja? É isso! Sabe o que é isso? É andar de modo digno, a vocação, o que fosse chamados. É isso, uma igreja onde Deus opera, onde Deus recebe o louvor. É isso, querido, e vale a pena a reconciliação. Olha só em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo derramou sobre a igreja. Olha só, um lugar onde o Espírito Santo enche. E preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a marca da igreja genuinamente pentecostal. Comunhão. Unidade. Nas coisas espirituais, nas coisas materiais, nas coisas emocionais. Porque há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, que é sobre todos, e com todos, e para todos. Mas a unidade, como eu disse, e vou encerrar agora, não é nós que construímos a unidade. Nós não fomos chamados para construir a unidade. Não fala isso a palavra. Nós somos chamados para preservar a unidade. Entenda bem. Essa unidade já foi conquistada na cruz. É Cristo que é o elemento de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É Deus que promoveu a unidade. É obra dele. O que ele trouxe para a nossa responsabilidade é cuidar da unidade. É preservar a unidade. Porque quando eu descuido, quando eu não cuido da unidade através das minhas atitudes, o que acontece? Eu estou destruindo aquilo que Deus construiu. E como é que eu faço isso? Queridos, temos que entender que há dois elementos que preservam a unidade. Primeiro elemento que preserva a unidade: a consciência que éramos pecadores. Essa é a primeira coisa. Paulo, lá em Romanos 11:32, ele diz: porque Deus encerrou todos. Digam comigo: Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Eu, você, seu amigo, branco, preto, mulato, índio, chinês, americano, canadense, seja lá o que for, homem, mulher, Deus encerrou todos. É o primeiro elemento unificador. É o primeiro elemento unificador. É a consciência que eu não sou melhor que você. Você não é melhor do que eu. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de perdão. Talvez você possa ser mais experiente do que eu,
mais vivido do que eu, mas isso não interessa. Deus encerrou todos debaixo de desobediência. Mas há um segundo elemento unificador, para com todos mostrar-me. Então, se você está sentadinho nesse banco, se você está sentadinha nesse banco, se você está tocando nessa orquestra, se eu estou aqui pregando, se os pastores e líderes estão aqui na tribuna, só existe um efeito: a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Não é mérito, não é performance, não é competência humana, não é aquilo que eu fiz, não é crédito acumulado. É a misericórdia de Deus que me atingiu, que me alcançou. É o evangelho que veio até mim. E quando Cristo diz: vinde até mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, sabe o que eu fiz? Apenas levantei a mão dizendo: eu venho como estou. Eu reconheço o meu pecado, mas também reconheço a tua misericórdia. Então, se os elementos são pecado e misericórdia, não existe orgulho, não existe soberba, não existe direito. Você não tem direito aqui nenhum. Talvez lá com o seu patrão você tenha os seus direitos, talvez lá no mundo você tenha os seus direitos, como homem, como mulher, como trabalhador, seja lá o que for. Mas aqui no reino de Deus, ninguém tem direito de nada. Por quê? Porque é apenas misericórdia e graça. Eu não tenho direito de estar aqui nesse púlpito. Eu não tenho. Se eu estou aqui, é graça e misericórdia do Deus que me amou, que me redimiu, que enviou o seu Filho para me salvar. Paulo fala: eu não vou me gloriar de nada, a não ser da cruz do meu Senhor Jesus, para a qual eu fui crucificado para o mundo. Existem dois elementos unificadores. E o último, o elemento de convergência. O núcleo da nossa unidade. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Colossenses 1,18, Paulo fala: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, ele tem tudo, tem preeminência, porque foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e havendo feito paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra, que estão nos céus, e vós também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas contudo, ele, Cristo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. É Cristo, é Cristo. Andar de modo digno é respirar Cristo. Andar de modo digno é ver Cristo na minha vida. Andar de modo digno é olhar para a cruz e o sangue dele sendo derramado por mim. Olhar para as mãos furadas de cravos. Olhar para ele ressuscitado, assentado em glória e dizer: ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. Ele fez isso pela igreja. O que o Senhor quer de mim? O que darei ao meu Deus pelos benefícios que me tem feito? Se fosse na época de Paulo que Davi tivesse feito essa pergunta, Paulo teria respondido: agora, Davi, ande de modo digno à vocação que você foste chamado, dê valor a isso, preservando a unidade do corpo de Cristo, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É isso que Deus quer de nós. É isso que torna o nosso culto aceitável. É isso que vai fundamentar esse grupo de irmãs, esse círculo de oração, esses jovens dessa igreja, por mais 15, 20, 50, se Jesus não voltar 100 anos. É isso. Porque nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus, queridos irmãos. Queridos, o horário já se foi. E agora, quero fazer um convite rapidamente. O Senhor está falando com você essa noite, você sabe disso. Talvez ainda você tenha andado conforme a carne, insatisfeito. Sempre parece que está faltando alguma coisa. Consegue uma coisa hoje e amanhã ela já não vale mais nada. Talvez você esteja com um problema de relacionamento na família, com filhos, com marido, com esposa.
Talvez esteja tudo isso envolvendo você, mas agora o Espírito Santo fala: eu quero purificar você, eu quero ensinar você a andar de modo digno, eu quero transformar a sua vida, quero transformar os seus relacionamentos. A palavra de hoje não é uma palavra de condenação, é uma palavra de redenção. O Senhor chama-nos porque Ele quer nos dar uma vida, Ele quer que a gente ande assim, porque assim, andando dessa forma, quando eu chegar lá no fim da vida, eu vou olhar para trás e dizer: valeu a pena, andar de modo digno valeu a pena. E se Deus falou com você, venha, eu quero orar com você esta noite. Não interessa o que ficou para trás, não interessa o que aconteceu lá, não interessa. O que interessa é que Deus está te chamando. Você que está me ouvindo aqui essa noite, que ainda não aceitou Jesus, todos aqui são pecadores, ninguém é melhor que você. Essa unidade está disponível para você também. Andar em espírito está disponível para você essa noite. Basta você aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar o que foi feito por você na cruz. Basta isso. O Senhor está chamando. Você jovem que às vezes está querendo desistir da igreja é chato, igreja só me segura, igreja está me cerceando a liberdade. Não, querido, é aqui que você encontra a vida, é aqui que você encontra a presença de Deus, é aqui que Deus quer falar com você, te ajudar, te transformar, te livrar do egoísmo, te livrar da cobiça. É aqui, um ajudando o outro. Por isso venha, se o Espírito falou com você, venha, não resista à voz do Espírito Santo. Se você quer assumir um compromisso, eu quero assumir um compromisso de andar de modo digno. Eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que há coisas em mim que eu preciso mudar. Hoje é dia de um compromisso, de uma aliança, de um pacto que Deus faz com você. Por isso venha. Enquanto o louvor canta, venha, o Senhor te chama. Talvez você está frustrado, magoado com os acontecimentos, magoado com as situações da vida, mas o Senhor está trazendo para você: hoje eu estou com você, eu te amo, eu quero ensinar a você viver a vida de uma forma que vale a pena ser vivida. Você foi magoado, talvez aqui dentro da igreja, ou por alguma igreja, você foi magoado, você foi machucado, mas o Senhor Jesus derramou o seu sangue por você. E o Senhor está falando: eu te trouxe aqui para uma nova comunidade, para viver a verdade, para expressar a glória do Senhor. É uma família, nós somos uma família. Toda família tem discussões, tem conflitos, tem coisas que a gente discorda, mas somos uma família em Cristo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Mas Cleverson, eu fiz coisas horríveis, eu fiz escolhas desastradas. Aquele que vem em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso eu te ofereço perdão, ofereço reconciliação. Talvez no seu casamento não se conversam mais, não tem mais diálogo. Não é isso que Deus quer para você, não é essa a vontade de Deus para você. Ele quer de volta a unidade da sua família, da sua igreja, e que você seja um elemento de transformação naquele lugar. Que você, como servo de Deus, seja um elemento de transformação das famílias. O Senhor está falando com você: não resista à voz dele. Não resista, meu querido. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em. E candelebastérias, uriando a lavachérias, jucandelebastérias. Por que você resiste à voz do Espírito? Não é hora de orgulho. Não é hora de orgulho. É hora de aproveitar a oportunidade que Deus está lhe dando. Viver em desunião, viver segundo a carne, só tem um resultado, que é morte. Mas o que Cristo te oferece é vida.
liberdade. Você vai saber só quando experimentar, meu querido. Ai, meu coração igual ao Vai saber só quando experimentar. teu mestre. Com todo respeito, é hora de descer do salto. É hora de deixar o passado para trás, que está te paralisando. Toda noite vem a sua mente. Você não sente mais a alegria do Espírito Santo por causa de algo que aconteceu há 5, 10 anos atrás. Não, querido. Deus tem coisa muito maior, muito melhor para você essa noite. E é uma postura que você tem que assumir. Eu não posso obrigar você. É você, é Deus te chamando. Isso é fé. É confiança. De deixar tudo para trás e assumir aquilo que Deus colocou. Assumir aquilo que Deus proporcionou para você. Sabe por quê? Porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que têm um ato de fé de entregar a sua vida a ele. É isso, Senhor. Pai, obrigado pela graça e misericórdia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos põe contra a parede, a tua palavra abre as feridas, mas ao mesmo tempo a tua palavra traz um bálsamo, ela traz a cura, ela traz consolação, ela traz restauração, ela traz esperança, Pai. Venha ministrar sobre os teus filhos a tua graça e misericórdia. Venha ministrar sobre eles o teu perdão. Venha livrar da mágoa. Venha livrar da falta de perdão. Venha livrar da discórdia. Venha livrar da desunião. Desse sentimento de querer caminhar sozinho. Desse sentimento que está rejeitado. Dessa frustração. Venha agora em nome de Jesus. Dessa culpa do passado. Venha eliminar em nome de Jesus. Desse sentimento de raiva, de tristeza, por ter sido rejeitado, abandonado, traído. Vem agora trazer o teu bálsamo e mostrar que tu tem muito mais para nós, ó Pai. O que tu tens para os teus filhos é incomparavelmente maior do que aquilo que pedimos ou pensamos, ou daquilo que achamos que perdemos. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo a andarmos de modo digno a vocação, a preservarmos com todas as forças a unidade que tu conquistaste na cruz, para nós, para o teu povo, para a tua igreja, e que juntos possamos te louvar, juntos possamos nos encontrar na Jerusalém Celestial, ó Pai, e juntos possamos dizer numa só voz: porque dele, porque por ele, porque para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém, amém, amém. Dá-me um coração igual ao teu. Emandei choma nebeasi, Dá-me um coração, emai choma nabalabashai, coração epakachalabashai, emai choma nabashai, alemasu e decomanabashai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A toda a igreja, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus falou através da Bíblia. Quando a Bíblia é pregada, é Deus falando. Esquece o pregador. É Deus falando comigo e com você. E se Deus falou com você, se arrependa, procure andar na presença de Deus, porque Deus fala aos corações. Aleluia. Irmãos, chegamos atrasado. Eu fui buscar a minha esposa, que estava no retiro, e é claro, né, sempre acontece isso, né, o ônibus teve problema na estrada, parou por algumas vezes, e com isso chegou atrasado ali na sede, e
atrasou eu também, e ela nem conseguiu vir, né? Então, está aí a nossa justificativa, o porquê chegamos atrasado. Deus abençoe. Quero aqui dizer à igreja que mais uma vez a nossa orquestra de Ouro Branco foi uma bênção. Ontem estivemos em Guaraci e a cidade ali, a igreja, ficou maravilhada com a apresentação da nossa orquestra, a de Ouro Branco. Mês que vem estará novamente em Tamarana, tocando, mas não no domingo. Né? Domingo não vai mais sair, né? Será num sábado, estará tocando na praça, em frente à Igreja Católica, a Prefeitura, por ali é um trabalho também voltado para a ocasião, com o apoio da Prefeitura. Muito bem, então é a nossa orquestra AD Ouro Branco, que continue sendo bênção nas mãos de Deus. Preguei ontem em Guaraci, hoje pela manhã em Cambé, num congresso de mulheres ali em Cambé, de todo o campo. Deus abençoou poderosamente. E eu vi um trabalho de manhã, que hoje já não está quase mais acontecendo, né? Trabalho de manhã a nível de campo. E eu achei lindo porque a gente voltou ao passado, né? Quando se realizava aquelas manhãs missionárias, onde Deus fazia milagres, realizava cura, batismo com o Espírito Santo. E esta manhã eu vi grandes coisas ali naquele lugar, né? E a gente fica mais humilde na presença de Deus, porque a gente vê o agir de Deus na nossa vida. Então vamos continuar assim, servindo ao Senhor nosso Deus, né? Ao Senhor nosso Pai. Muito bem, Deus abençoe pastor Cleverson, nosso amigo, colega de ministério, e ficamos aí algum tempo, né, uns 2 meses estudando junto, né, projeto Casados para Sempre. E interessante que eu estava pensando comigo, quer conhecer alguém, ande junto. A gente, colega de ministério, mas distante, né? Ele serve a Deus na sede, prega em todo o campo, até fora de Londrina, eu envolvido com congregação, pastor de congregação, então a gente se encontra esporadicamente. Agora, com o projeto Casados para Sempre, nós nos aproximamos e a gente passa, se a gente já tinha uma admiração, isso aumenta, a gente passa a ter mais admiração ainda. Deus abençoe, pastor Cleverson, foi um trabalho, eu senti porque terminou, né? Estava tão bom que eu queria que fosse, minha esposa disse, mas terminou tão rápido, vamos continuar? Mas o projeto é assim, agora nós vamos fazer outros discípulos também nesse sentido, né? Que é o projeto Casados para Sempre, que vai se multiplicando e agora vai ser aqui no Ouro Branco a partir do ano que vem esse projeto. Muito bem, deixa eu chamar aqui os aniversariantes, vamos ficar em pé. Maria José Mendes do Santo, Miriam Patrícia de Souza, Neomira Prado Simões Nogueira e Tiago de Oliveira. Esses aniversariantes estão aqui. Vem aqui, nós vamos estar orando para você. O Tiago está, né? Conhecido como Tiagão. Vem aqui, Tiago, nós vamos estar orando para você. Os demais eu acho que não vieram hoje. Domingo que vem estaremos orando para os aniversariantes. Muito bem. Tiagão está vindo à frente. E o presente dele, né, está aí, né? O Eduardo, né? Muito bem. Daqui um mês, mais ou menos, chega o Eduardo. E assim vai. Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus nesse momento. E eu agradeço, papai, porque nesta noite o Senhor falou aos nossos corações. Pai, continua abençoando, ó Deus, a tua igreja, dando uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, de graça, de prosperidade. Pai, que nós possamos, ó Deus, continuarmos firmes na tua presença, servindo ao Senhor, ó Pai, em unidade, pois o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso ajudador. Abençoa, ó Deus, o Tiago, que
completou mais um ano de vida. Abençoe a vida do teu servo e que muitos anos venham pela frente, ó Pai, e que ele continue firme na tua presença. Abençoe a família, a esposa, o filhinho que está sendo gerado. Pai, abençoe e concede da tua graça, abençoa a tua igreja, ó Pai, que agora cada um vai para os teus lares, que o Senhor esteja cuidando pelas ruas da cidade, que o Senhor esteja protegendo, dando uma semana abençoada. Abençoa o pastor Cleverson, que trouxe a palavra nesta noite, abençoe o teu filho e o teu ministério da palavra, e decanta Labaxá, e o ministério que o Senhor deu a ele, e que ele está, ó Pai, realizando, ó Pai, com muita excelência, mas debaixo da tua graça e misericórdia. Abençoa as nossas vidas, pois precisamos da tua graça, do teu poder. Peço em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça protetora do nosso Jesus, o amor pessoal do nosso Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos.